Você sabia que seres invisíveis ao olho nu moldam o nosso mundo de maneiras inimagináveis? Bem-vindo ao fascinante universo dos micro-organismos. Este vídeo é dedicado a explorar os micro-organismos, desde suas características e evolução até sua importância ecológica e curiosidades. Vamos mergulhar nesse mundo microscópico e descobrir como esses pequenos seres têm um impacto enorme em nossas vidas. Micro-organismos são seres vivos que só podem ser observados com a ajuda de um microscópio. Eles incluem bactérias, vírus, fungos e protozoários. Cada um desses grupos possui características únicas que lhes permitem sobreviver e prosperar em atrevidote ambientes. A diversidade e ubiquidade dos micro-organismos os tornam fascinantes e essenciais para a vida na Terra. O estudo dos micro-organismos é fundamental para diversas áreas da ciência, incluindo a medicina, a biotecnologia e a ecologia. Esses seres microscópicos desempenham papéis vitais na saúde humana, na decomposição de matéria orgânica e na produção de alimentos e medicamentos. Compreender os micro-organismos nos ajuda a desenvolver novas tecnologias e tratamentos para doenças. Além de sua importância científica, os micro-organismos também são protagonistas de muitas curiosidades e mitos. Algumas pessoas acreditam que todos os micro-organismos são prejudiciais, mas a realidade é que muitos deles são benéficos e essenciais para nossa sobrevivência. Vamos desmistificar essas crenças e explorar as verdades sobre esses seres invisíveis. Por fim, abordaremos a importância da prevenção de acidentes ao lidar com micro-organismos. Seja no laboratório ou na vida cotidiana, é crucial seguir práticas de segurança para evitar infecções e contaminações. Com conhecimento e cuidado, podemos aproveitar os benefícios dos micro-organismos enquanto minimizamos os riscos associados a eles. História e evolução. A história dos micro-organismos é tão antiga quanto a própria vida na Terra. Há cerca de 3,5 bilhões de anos, os primeiros organismos unicelulares surgiram nos oceanos primordiais. Esses primeiros micro-organismos, conhecidos como procariotos, foram as primeiras formas de vida a realizar processos como a fotossíntese e a respiração. Durante bilhões de anos, esses seres microscópicos evoluíram e diversificaram-se, dando origem a uma vasta gama de organismos que conhecemos hoje. No século XVII, a invenção do microscópio por Antony van Leeuwenhoek revolucionou a ciência. Leeuwenhoek foi o primeiro a observar micro-organismos, que ele chamou de animálculos. Suas observações abriram caminho para o desenvolvimento da microbiologia, uma disciplina científica dedicada ao estudo desses seres microscópicos. Desde então, a microbiologia tem avançado significativamente, revelando a complexidade e a importância dos micro-organismos. Durante o século XIX, cientistas como Louis Pasteur e Robert Koch fizeram descobertas fundamentais sobre os micro-organismos. Pasteur demonstrou a relação entre micro-organismos e doenças, desenvolvendo vacinas e técnicas de pasteurização que ainda são usadas hoje. Koch, por sua vez, formulou os postulados de Koch, que são critérios para estabelecer uma relação causal entre um micro-organismo e uma doença. Esses avanços marcaram o início da era moderna da microbiologia. O século XX viu um crescimento exponencial no conhecimento sobre micro-organismos, impulsionado por novas tecnologias e técnicas de pesquisa. A descoberta da estrutura do DNA por Watson e Crick, em 1953, abriu novas possibilidades para a manipulação genética de micro-organismos. A biotecnologia emergiu como uma área de grande importância, com micro-organismos sendo usados na produção de medicamentos, alimentos e bioenergia. Hoje, a pesquisa sobre micro-organismos continua a expandir nossos horizontes científicos. A microbiota humana, o conjunto de micro-organismos que vivem em nosso corpo, é um campo de estudo particularmente promissor. Entender como esses micro-organismos interagem com nosso organismo pode levar a novas terapias para uma variedade de condições de saúde. O estudo dos micro-organismos não só nos ajuda a entender a vida na Terra, mas também tem potencial para transformar diversas áreas da ciência e tecnologia. Anatomia e características. Os micro-organismos apresentam uma incrível diversidade em termos de estrutura e funcionamento. Bactérias, por exemplo, são organismos unicelulares que podem ter formas variadas, como esferas, cocos, bastonetes, bacilos, e espirais, espiroquetas. Elas possuem uma parede celular que pode ser composta de peptidoglicano, conferindo-lhes rigidez e forma. Dentro da célula bacteriana, encontramos o citoplasma, onde estão dispersos ribossomos e o material genético, que é geralmente uma única molécula circular de DNA. Os vírus, por outro lado, são entidades muito simples, compostas por uma cápside proteica que envolve material genético, DNA ou RNA.
Eles não possuem estrutura celular e dependem inteiramente de um hospedeiro para se reproduzir. Quando um vírus infecta uma célula hospedeira, ele introduz seu material genético, sequestrando a maquinária celular para produzir novos vírus. Essa característica torna os vírus patógenos formidáveis e desafiadores para a medicina. Fungos são micro-organismos que podem ser unicelulares, como as leveduras, ou multicelulares, como os cogumelos. Eles possuem uma estrutura celular mais complexa, com organelas delimitadas por membranas, como o núcleo, mitocôndrias e o retículo endoplasmático. A parede celular dos fungos é composta de quitina, o que lhes confere resistência. Fungos desempenham papéis cruciais na decomposição de matéria orgânica e são utilizados na produção de alimentos e medicamentos. Protozoários são micro-organismos eucarióticos, geralmente móveis, que podem causar doenças em humanos. Eles possuem estruturas especializadas para locomoção, como cílios, flagelos ou pseudópodes. Protozoários como Plasmodium e Trypanosoma são responsáveis por doenças graves, como malária e doença de Chagas, respectivamente. Essas características estruturais e funcionais permitem que os protozoários adaptem-se a atrevidote ambientes e interajam com seus hospedeiros de maneiras complexas. Cada tipo de micro-organismo possui adaptações específicas que lhes permitem sobreviver e proliferar em atrevidote ambientes. Essas adaptações incluem mecanismos de reprodução, estratégias de obtenção de nutrientes e formas de resistir a condições adversas. O estudo da anatomia e das características dos micro-organismos nos ajuda a entender como eles vivem, se reproduzem e interagem com o ambiente e outros organismos. Mecanismos de defesa. Os micro-organismos desenvolveram atrevidote mecanismos de defesa para sobreviver em ambientes hostis. Bactérias, por exemplo, podem formar esporos, estruturas altamente resistentes a condições extremas, como altas temperaturas, desidratação e radiação. Esses esporos permitem que as bactérias permaneçam viáveis por longos períodos até que as condições sejam favoráveis novamente. Esse mecanismo é crucial para a sobrevivência de bactérias em ambientes instáveis. Vírus possuem mecanismos para evadir o sistema imunológico do hospedeiro, como a mutação rápida de suas proteínas de superfície. Essa capacidade de mutação permite que os vírus escapem do reconhecimento pelo sistema imunológico, tornando-os difíceis de combater. Além disso, alguns vírus incorporam seu material genético ao genoma do hospedeiro, permitindo-lhes permanecer latentes e reativar-se quando as condições são propícias. Fungos produzem substâncias antimicrobianas que inibem o crescimento de outras espécies competidoras. Essas substâncias, conhecidas como antibióticos, são amplamente utilizadas na medicina para tratar infecções bacterianas. Além disso, muitos fungos têm a capacidade de formar esporos que são resistentes a condições adversas, permitindo-lhes sobreviver em ambientes desafiadores e colonizar novos nichos quando as condições melhoram. Protozoários, por sua vez, possuem mecanismos de defesa contra o sistema imunológico do hospedeiro, como a produção de proteínas que modulam a resposta imunológica. Alguns protozoários são capazes de modificar seu ciclo de vida para evitar a detecção pelo sistema imunológico, alternando entre formas de vida intracelulares e extracelulares. Esses mecanismos permitem que os protozoários persistam no hospedeiro e causem infecções crônicas. Além disso, muitos micro-organismos têm a capacidade de formar biofilmes, comunidades organizadas de células que são altamente resistentes a antibióticos e desinfetantes. Biofilmes são estruturas complexas formadas por células microbianas embebidas em uma matriz extracelular que elas mesmas produzem. Essa estrutura protege as células no interior do biofilme de agressões externas e facilita a troca de nutrientes e sinais químicos entre as células, tornando-as mais resilientes e difíceis de erradicar. Habitat e distribuição. Micro-organismos podem ser encontrados em praticamente todos os ambientes da Terra, desde o solo e a água até os corpos de plantas e animais. No solo, eles desempenham um papel crucial na decomposição de matéria orgânica, transformando resíduos em nutrientes disponíveis para as plantas. Micro-organismos como bactérias e fungos decompõem material vegetal e animal, reciclando nutrientes essenciais e promovendo a fertilidade do solo. Nos oceanos, micro-organismos como fitoplâncton e zooplâncton formam a base da cadeia alimentar marinha. Fitoplânctons, como as cianobactérias, realizam a fotossíntese, produzindo oxigênio e matéria orgânica que sustentam a vida marinha. O zooplâncton, composto por pequenos organismos heterotróficos, alimenta-se do fitoplâncton e, por sua vez, serve de alimento para organismos maiores, como peixes e baleias. Em ambientes extremos, como fontes hidrotermais e geleiras, organismos conhecidos como extremófilos prosperam em condições que seriam letais para a maioria das formas de vida.
Extremófilos incluem bactérias e arqueias que podem sobreviver a altas temperaturas, alta salinidade, acidez extrema e pressão intensa. O estudo desses organismos revela a incrível adaptabilidade da vida e fornece insights sobre as possíveis formas de vida em outros planetas. No corpo humano, a microbiota, composta por trilhões de bactérias, vírus e fungos, desempenha um papel vital na digestão, imunidade e outros processos fisiológicos. A microbiota intestinal, por exemplo, ajuda na digestão de alimentos complexos, produz vitaminas e fortalece o sistema imunológico. A interação entre a microbiota e o hospedeiro é um campo de pesquisa em rápido crescimento, com implicações para a saúde e o bem-estar humanos. A ubiquidade dos micro-organismos destaca sua adaptabilidade e importância ecológica. Eles são capazes de colonizar praticamente qualquer ambiente, desde as profundezas dos oceanos até a atmosfera superior. Essa capacidade de adaptação é resultado de bilhões de anos de evolução, durante os quais os micro-organismos desenvolveram estratégias para explorar uma vasta gama de nichos ecológicos. O estudo da distribuição e do habitat dos micro-organismos nos ajuda a entender os limites da vida e a diversidade dos ecossistemas terrestres. Espécies notáveis. Entre as espécies de micro-organismos, algumas se destacam por sua importância médica, ecológica ou biotecnológica. A bactéria Escherichia coli é amplamente estudada em laboratórios devido à sua rápida reprodução e facilidade de manipulação genética. Embora algumas cepas de E. coli sejam patogênicas, causando infecções intestinais, outras são inofensivas e vivem no trato gastrointestinal humano, contribuindo para a saúde digestiva. Staphylococcus aureus é conhecida por causar infecções graves em humanos e por sua resistência a antibióticos. As infecções por S. aureus, como infecções de pele, pneumonia e sepse, representam um grande desafio para a medicina moderna devido à emergência de cepas resistentes, como o MRSA Staphylococcus aureus resistente à meticilina. A pesquisa contínua sobre S. aureus visa desenvolver novos tratamentos e estratégias para combater essas infecções resistentes. O fungo Saccharomyces cerevisiae é utilizado na produção de pão, cerveja e vinho. Este levedura fermenta açúcares, produzindo dióxido de carbono e álcool, processos fundamentais na panificação e na produção de bebidas alcoólicas. S. cerevisiae também é um modelo importante em estudos genéticos e biotecnológicos, contribuindo para a compreensão de processos celulares básicos e o desenvolvimento de biotecnologias inovadoras. Entre os vírus, o vírus da imunodeficiência humana, causador da AIDS, e o SARS-CoV-2, causador da Covid-19, são exemplos de patógenos de grande impacto global. O vírus da imunodeficiência humana afeta o sistema imunológico, levando à imunodeficiência, enquanto o SARS-CoV-2 causa uma ampla gama de sintomas respiratórios e sistêmicos. A pesquisa sobre esses vírus visa desenvolver vacinas, tratamentos e estratégias de prevenção para controlar suas pandemias e mitigar seus impactos na saúde pública. Protozoários como Plasmodium falciparum, responsável pela malária, têm um enorme impacto na saúde pública, especialmente em regiões tropicais. A malária é transmitida por mosquitos e causa febre, anemia e, em casos graves, morte. O controle da malária envolve a combinação de medidas preventivas, como o uso de mosquiteiros e inseticidas, com tratamentos antimaláricos. A pesquisa contínua sobre P. falciparum busca novas formas de combate a essa doença devastadora. Importância ecológica. Os micro-organismos desempenham papéis ecológicos essenciais, sustentando muitos dos processos que mantêm a vida na Terra. Eles são decompositores primários, quebrando a matéria orgânica e reciclando nutrientes no solo. Bactérias e fungos decompõem folhas, madeira e outros materiais orgânicos, liberando nutrientes como nitrogênio, fósforo e potássio, que são essenciais para o crescimento das plantas. No ciclo do nitrogênio, bactérias fixadoras de nitrogênio, como as do gênero Rhizobium, convertem o nitrogênio atmosférico em amônia, uma forma utilizável pelas plantas. Essas bactérias vivem em simbiose com leguminosas, formando nódulos nas raízes onde ocorre a fixação do nitrogênio. Outras bactérias realizam a desnitrificação, convertendo nitratos de volta em nitrogênio gasoso, completando o ciclo do nitrogênio. Nos oceanos, micro-organismos fotossintéticos, como as cianobactérias, produzem grande parte do oxigênio que respiramos. Esses micro-organismos capturam a energia solar e convertem dióxido de carbono e água em oxigênio e matéria orgânica, sustentando a cadeia alimentar marinha. O fitoplâncton, por exemplo, é a base da cadeia alimentar, sustentando a vida marinha, desde pequenos crustáceos até grandes mamíferos marinhos. Micro-organismos simbióticos, como os que vivem no trato digestivo de ruminantes, ajudam na digestão de alimentos complexos, como a celulose.
Bactérias e protozoários no rumen dos ruminantes decompõem a celulose em açúcares simples, que os animais podem absorver e usar como fonte de energia. Essa simbiose é crucial para a nutrição de animais herbívoros e para a reciclagem de biomassa vegetal. Além disso, os micro-organismos participam na biorremediação, degradando poluentes e contribuindo para a saúde dos ecossistemas. Bactérias degradadoras de hidrocarbonetos, por exemplo, podem limpar derramamentos de óleo no ambiente marinho, enquanto fungos podem decompor contaminantes tóxicos no solo. A biorremediação é uma ferramenta poderosa para mitigar a poluição e restaurar ecossistemas degradados. Curiosidades e mitos. O mundo dos micro-organismos é repleto de curiosidades e mitos que capturam a imaginação do público. Por exemplo, sabia que uma única colher de chá de solo pode conter mais micro-organismos do que o número de pessoas na Terra? Esses micro-organismos são responsáveis por uma variedade de processos, desde a decomposição de matéria orgânica até a fixação de nitrogênio, tornando o solo fértil e produtivo. Outro fato interessante é que a microbiota humana contém cerca de 10 vezes mais células microbianas do que células humanas. Esses micro-organismos desempenham papéis vitais na digestão, no sistema imunológico e na proteção contra patógenos. A interação entre a microbiota e o corpo humano é complexa e essencial para a saúde, e a pesquisa nessa área continua a revelar novas descobertas surpreendentes. Em termos de mitos, muitos acreditam que todos os micro-organismos são prejudiciais, quando na verdade muitos são essenciais para nossa saúde e bem-estar. Por exemplo, bactérias probióticas no intestino ajudam na digestão e fortalecem o sistema imunológico. Além disso, micro-organismos são usados na produção de alimentos fermentados, como iogurte e queijo, que são benéficos para a saúde humana. Outro mito comum é que a esterilização completa é possível e desejável, mas na realidade, a exposição a alguns micro-organismos é importante para o desenvolvimento de um sistema imunológico saudável. O uso excessivo de produtos antibacterianos pode levar ao desenvolvimento de resistência antimicrobiana e à eliminação de micro-organismos benéficos. Um equilíbrio adequado de micro-organismos é crucial para a saúde e a prevenção de doenças. Explorar essas curiosidades e desmistificar crenças errôneas ajuda a promover uma compreensão mais equilibrada dos micro-organismos. Ao educar o público sobre os fatos e mitos dos micro-organismos, podemos melhorar a conscientização sobre sua importância e incentivar práticas que promovam a saúde e a sustentabilidade. Prevenção de acidentes. A manipulação e o estudo de micro-organismos requerem medidas rigorosas de segurança para prevenir acidentes e infecções. No laboratório, é essencial seguir protocolos de biossegurança, como usar equipamento de proteção individual, EPI, desinfetar superfícies regularmente e esterilizar equipamentos. Técnicas assépticas são cruciais para evitar contaminação cruzada e garantir a segurança dos pesquisadores. Além disso, a vacinação é uma das formas mais eficazes de prevenção contra doenças causadas por micro-organismos. Vacinas estimulam o sistema imunológico a reconhecer e combater patógenos específicos, proporcionando imunidade e prevenindo a propagação de doenças infecciosas. Programas de vacinação em massa têm sido fundamentais na erradicação de doenças como a varíola e na redução da incidência de outras doenças infecciosas. Na vida cotidiana, práticas como lavar as mãos regularmente, cozinhar alimentos adequadamente e evitar o contato com superfícies contaminadas ajudam a reduzir o risco de infecção. A higiene pessoal e a manipulação segura de alimentos são medidas simples, mas eficazes, para prevenir a transmissão de micro-organismos patogênicos. A conscientização sobre a importância dessas práticas é crucial para a saúde pública. Além de medidas de higiene e vacinação, é importante também a conscientização sobre o uso responsável de antibióticos. O uso inadequado de antibióticos pode levar ao desenvolvimento de resistência antimicrobiana, tornando as infecções mais difíceis de tratar. A prescrição e o uso responsável de antibióticos são essenciais para preservar a eficácia desses medicamentos e proteger a saúde pública. A educação e a conscientização sobre as melhores práticas de higiene e segurança são fundamentais para a prevenção de acidentes envolvendo micro-organismos. Ao promover o conhecimento sobre biossegurança e prevenção de infecções, podemos minimizar os riscos associados à manipulação e exposição a micro-organismos, garantindo um ambiente mais seguro para todos. Se você achou este conteúdo útil, curta, compartilhe e inscreva-se no canal para mais vídeos sobre o mundo dos micro-organismos invisíveis. Juntos, podemos promover uma sociedade mais inclusiva.